Vossa Excelência disporá de 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero aproveitar essa ocasião em que ocupo o grande expediente para trazer uma reflexão sobre os últimos acontecimentos que temos vivido. Acontecimentos esses em que, de uma forma ou de outra, nós parlamentares temos a obrigação de nos debruçar e propiciar o debate. Pois bem, muito já se tem falado e teorizado sobre os recentes manifestações que invadiram as ruas do nosso país. Pode até parecer teórico o que direi, porém é importante registrar o meu mais pleno e sincero apoio a essas mobilizações, em que sua maioria foram pacíficas. As manifestações nos trouxeram claro recado de que precisamos voltar a ouvir as vozes das ruas. Precisamos compreender o sentido dessas mobilizações, sob o grande risco de acabarmos incorrendo em erros de avaliação de ordem política, partidária e social. A reivindicação justa, diga-se de passagem, por transportes públicos de qualidade, ecoa para os outros temas importantes da vida das pessoas: mais saúde, mais educação, mais segurança e o combate à corrupção. Por mais complexo que ainda seja dispormos de uma postura mais assertiva do que representam essas mobilizações, é muito bom vermos a sociedade organizada em torno de causas sociais. É justamente esse sentido de participação popular que quero tratar aqui. Com as senhoras e os senhores sabem, sou a mãe daquele menininho Ivisota, meu querido e sempre estimado filho, que foi brutalmente assassinado aos 8 anos de idade. Da compreensão da dor, do sofrimento e da angústia dessa terrível tragédia, retirei as energias necessárias para dar um novo foco à minha vida. Disso decorre que, há 16 anos, milito junto aos movimentos de justiça, paz desse país. Minha luta, que é a luta de todo esse coletivo de movimentos por paz, justiça e direitos humanos para todos. Minha luta, que também é luta desses, essa luta tem sido tão árdua, tão difícil, que confesso, chega até mesmo, em determinadas ocasiões, a me questionar de tanto esforço e dedicação, o que inclui abrir mão da minha família. Realmente tem valido a pena. Por mais complicado que seja, a resposta que tenho obtido até agora é que essa luta tem uma razão de ser. Daí que espero que cada vez mais ver cartazes nas ruas deste país pedindo justiça, cartazes pedindo o fim da impunidade, cartazes segurados por jovens pedindo mais segurança. Essas palavras de ordem precisam ganhar força nas manifestações públicas, pois quanto mais insistirmos nesses pedidos, mais temos certeza de que caminharemos rumo a um país mais justo e fraterno. Da minha parte, quero resumir tais pedidos numa só palavra de indignação: chega! Chega de violência, chega de injustiça, chega de tanta impunidade. Deputada aqui. Minha história... Deputada, a senhora permite uma parte? Pois não? Deputada aqui Cota, nós lhe parabenizamos pelo seu testemunho, pelo seu comportamento e pelo seu equilíbrio como uma mãe que foi ferida com a perda do seu filho. Mesmo assim, Vossa Excelência trouxe para essa casa uma nova modalidade de se conviver com momentos traumatizantes como este, mas sem perder o equilíbrio e também a confiança naquele que poderá resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Então,
eu quero lhe parabenizar, porque nós temos acompanhado o seu trabalho, tanto na Comissão de Educação como em outras comissões, e a senhora tem dado uma demonstração cabal de que veio a essa Câmara, a esse plenário, a esse Parlamento, para dizer a todo o povo brasileiro que a senhora, como mãe, é um exemplo. Eu lhe consideraria uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, que realmente é a coroa do seu lar. Pelo seu testemunho, mesmo com toda essa saudade, mesmo com todo esse trauma, mas Vossa Excelência não perdeu o equilíbrio e nem se desesperou. Pelo contrário, tem trabalhado para conscientizar a todas as mães, a todos os pais, a todos aqueles que perderam seu ente querido, com uma palavra amiga, uma palavra de conforto e de consolação. Portanto, eu quero lhe parabenizar e dizer a Vossa Excelência que eu lhe admiro bastante pela sua demonstração, pelo seu testemunho e pelo seu equilíbrio aqui nesta casa. Essa casa realmente estava precisando de alguém como a senhora para reforçar esse alento e fazer com que a gente possa prosseguir, mesmo com toda a dificuldade, com toda a violência, mas se trabalhar para que tenhamos uma sociedade equânime, onde todos possamos viver em paz, tranquilidade, e a senhora tem sido essa bandeira que se levantou para demonstrar a toda a nação que a senhora, apesar de ferida, mas não está procurando, fazendo caça às bruxas, pelo contrário, está dando segurança a todos nós, para que possamos enfrentar dificuldades com equilíbrio e sabedoria. Portanto, eu lhe parabenizo, que a senhora continue dando esse bom testemunho para todos nós. Deputada Keiko Otto, muito rapidamente, apenas para registrar e para parabenizar o vosso trabalho. Deputada Keiko Otto, a senhora que tira do momento de maior dor da sua vida os alicerces para a sua luta, que hoje, como membro titular na Comissão de Desenvolvimento Humano, de Direitos Humanos, na Comissão de Segurança Pública, na CPMI da violência contra a mulher, momentos de suma importância para esta casa. Deputada, Vossa Excelência é um exemplo para todos nós. Ainda na semana passada, acompanhei uma das audiências públicas propostas por Vossa Excelência, em parceria com outros deputados, dando voz às mulheres das fronteiras, também vítimas pela violência que assola o nosso país. A segurança pública ou a insegurança pública que vivemos é hoje, sem dúvida, o maior problema da nossa sociedade e aonde esta casa é mais cobrada. E Vossa Excelência impunha essa bandeira com uma dignidade e capitaneia para que todos nós possamos segui-la. Parabéns, deputado. Parabéns por a senhora dar voz a tantas vítimas que, como a senhora, foram acometidas pela nossa terrível insegurança. Parabéns. Obrigada, deputada Rosane Ferreira, que é sensível à causa, mas não passou por uma dificuldade que nós passamos, mas tem compaixão pelas essas mães que tanto clamam por justiça e choram pelos seus filhos. Muito obrigada. Deputado Keiko Otto, Vossa Excelência me permite uma parte? Primeiro, agradecer a Vossa Excelência fazer parte do seu pronunciamento. Segundo, dizer que Vossa Excelência vem aqui pedir que o clamor das ruas seja ouvido pelos parlamentares para que a gente possa votar projetos de segurança contra a violência, que foi pauta da sua vida desde o ocorrido que Vossa Excelência já relatou, mas pauta do seu mandato. Eu quero aqui dizer em nome da bancada do PSB que Vossa Excelência é a nossa líder nessa área, na Comissão de Segurança, é a nossa líder para pautar nossos assuntos com referência a todos os assuntos, a todos os temas que possam abordar votações nessa matéria. E aí quero dizer para a sociedade, que a sociedade está representada aqui na sua pessoa, está representada aqui na sua luta. A sociedade que foi às ruas levantando os cartazes nos últimos dias, se sente representada pela sua defesa, pela família, por mais segurança, contra a violência e, acima de tudo, nos ensinamentos, no exemplo que a sua conduta, a sua postura sempre nos deu aqui nessa casa. Então eu fico, de certa forma, entusiasmado de saber do seu estímulo, apesar de a gente saber que muitas vezes aqui na casa as coisas não andam do jeito que a gente queria. Demora um pouco mais. Vossa Excelência está falando, eu queria ver na prática alguns dos nossos projetos
terem eficácia e entrarem em atividade ou estarem colocados em prática em função de votação. E não é só da vontade de uma, mas eu quero dizer que a população brasileira, no que refere àqueles que foram às ruas reclamar contra a impunidade, por segurança e contra a violência, tem uma representante forte, a deputada Keiko Ota de São Paulo, que representa não só o povo de São Paulo, mas a todos nós brasileiros que somos sintonizados com esse tema. Então, parabéns pela sua postura nesse exemplo e nos conduzir, nos liderar a nossa bancada do PSB nesse momento aqui na nossa casa com relação a esse tema. Parabéns ao pronunciamento de Vossa Excelência e continue assim, nos representando e nos honrando com a sua voz e com o seu trabalho. Muito obrigado. Vossa Excelência, permite, nobre deputado Meika, uma breve intervenção para me regozijar com Vossa Excelência pela temática que aborda na sessão de hoje. O item segurança é fundamental para a própria sociedade brasileira, para todos os seus segmentos. Portanto, Vossa Excelência merece os aplausos do plenário por sua iniciativa. E, implicitamente, a nossa solidariedade. É uma temática que é vital para os interesses da população. Obrigado. Obrigado, deputado. Minha história de vida e minha militância social me permitem me assegurar de que é possível, sim, alcançarmos o ideal de conquistarmos paz, justiça e direitos humanos para todas as pessoas. Porém, é preciso fazer mudanças essenciais para sairmos desse estado de letargia em que nós nos encontramos. Temos de reorganizar nosso sistema prisional, que do jeito que se encontra, não consegue recuperar os detentos. O atual sistema prisional não é capaz de garantir o convívio e inclusão social dos presidiários. Pelo contrário, ele só faz piorar a sensação de impunidade e da violência entre os apenados. E dessa forma que esperamos reeducar as pessoas presas e oferecer condições para que elas se arrependam do crime que cometeram e possa ter uma nova oportunidade na vida. Acho um tanto difícil, não, mas, senhoras e senhores, da mesma forma que o sistema prisional urge promovermos mudança drástica no nosso Código Penal, que é completamente defasado ao tempo em que vivemos, basta lembrar que o Código em vigor data de 1940. Não é preciso fazer grandes considerações para perceber que muita coisa mudou nesse período. É preciso destacar que se encontra em análise aqui no Congresso uma nova proposta de Código Penal, elaborada por uma comissão de juristas instituída pelo Senado. Por ter tido a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento desse trabalho junto aos juristas que prepararam o novo texto, posso assegurar que houve significativos avanços na proposta, mas no que tange aos chamados crimes contra a vida, o texto é muito tímido, muito aquém do que se espera de uma legislação penal adequada aos dias de hoje. Infelizmente, a nova proposta do Código Penal não coíbe com o devido rigor a criminalidade, a violência e a impunidade. Daí que insisto, temos de promover ajuste neste texto. Por isso é que eu apoio e participo da campanha nacional pelo fim da impunidade. Essa campanha é organizada pela União em Defesa das Vítimas de Violência, a nossa querida UDVV. A iniciativa consiste em um abaixo-assinado que pede justamente punições mais duras aos crimes contra a vida. A intenção é que cada um de nós, deputados federais e senadores, receba uma cópia desse documento assim que forem alcançadas 100 mil assinaturas. Com esse abaixo-assinado em mãos, a expectativa da sociedade é que sejamos capazes de promover as mudanças necessárias para tornar uma nova proposta de Código Penal mais conduzente aos nossos tempos. Tenho muita esperança de que iremos fazer isto de fato. E realmente precisamos assumir esse compromisso. Caso contrário, vamos perder, e muito feio, essa batalha que, na verdade, já se tornou uma verdadeira guerra. Não podemos continuar assistindo a essa sucessão desenfreada de crimes que ocorre com tanta frequência no nosso dia a dia. Isso não pode ser considerado
banal. Isso tem de ser combatido por todos nós que acreditamos e preservamos a vida. Não podemos nem devemos considerar normal vermos tantas mães chorando a morte de seus filhos. Aliás, essa é a pior situação que pode existir nesta vida. Uma mãe no leito de morte do seu filho. Todos assistiram atentamente pela TV o caso do pequeno Brian, de 5 anos de idade, implorou, pediu que não matasse, dando até uma moedinha, mas eles o mataram. Eu gostaria de dar uma parte para a deputada Jo Moraes. Senhora deputada Keiko Otto, eu fico impressionada com a sua capacidade de superação e de transformar tudo aquilo que é de indignação e de sofrimento pessoal num projeto coletivo. Vossa Excelência me acompanhou durante a CPMI, foi vice-presidente da CPMI de enfrentamento à violência contra a mulher, esteve em todo este país e demonstrou a coerência de que Vossa Excelência luta pela vida de todos, apesar de ter perdido alguém tão próximo de Vossa Excelência, tão dolorosamente próximo. Por isso que cumprimento a campanha que Vossa Excelência apresenta hoje, incorporo a ela e tenho certeza que a sociedade brasileira vai receber no seu coração, na sua consciência, este projeto que Vossa Excelência apresenta em defesa da vida. Parabéns pela trajetória, parabéns pelos desafios que Vossa Excelência comprou e que tenha sempre esta energia para ajudar o povo brasileiro. Confesso, deputada Jo Moraes, naquele momento que eu abracei a mãe de Brian, eu vivi todo o meu sofrimento novamente, principalmente que nós somos mães, que viemos a este mundo para ser mãe e proteger os nossos filhos, e a gente não consegue, mas eu tenho certeza que a gente pode mudar essa realidade. Isso não pode ser considerado banal. Digo isso com a devida propriedade, pois tive de superar essa terrível tragédia. Nada é fácil, aliás, bastante difícil, extremamente triste e doloroso. E por saber exatamente que essa dor, essa sensação de perda, que sempre se faz presente todos os dias da minha vida, que faço um apelo aos meus nobres pares. Vamos dar um basta a essa violência. Vamos acabar de vez com essa impunidade. Acredito sim que é possível sim vivermos em uma sociedade mais fraterna, em que o espírito de solidariedade esteja presente em cada um de nós. Se por um lado precisamos de medidas mais duras para combater a violência, por outro lado temos incentivar o surgimento de uma cultura de paz entre as pessoas, uma cultura de paz que sirva para construir e promover relações de fraternidade plena entre crianças, jovens, adultos e idosos. Uma cultura de paz que recupere a família como espaço privilegiado por excelência para o desenvolvimento da cidadania. Uma cultura de paz que tenha na escola o local ideal para preparar nossas crianças e adolescentes para os desafios do mundo. Uma cultura de paz que resgata cada um de nós o melhor que temos a oferecer às pessoas. Uma cultura de paz que faça com que nós sintamos efetivamente cidadãos. Para encerrar minha fala, quero chamar a atenção para uma situação que ocorre aqui no Congresso Nacional, independentemente das críticas que nossa instituição receba. É surpreendente verificarmos a quantidade de boas propostas que se encontram em tramitação e que poderia, em grande parte, dar respostas diretas às demandas trazidas pela sociedade. Quero destacar uma dessas propostas que nem é da minha autoria e que estava parado há exatamente 13 anos, o PL 3.668/2000, que estabelece a presença dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas.
finalmente teve seu parecer colocado em votação na semana passada, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Desde maio, esse projeto não era analisado. Após ouvir as mais variadas entidades e especialistas ligados aos setores profissionais envolvidos, elaborei um parecer favorável à tramitação do PL. Porém, honestamente, não consigo compreender. O Ministério da Educação se pôs totalmente contrário a essa iniciativa. O Ministério alega que esse projeto de lei significa somente despesa à União. É inadmissível que o governo federal restringe essa discussão somente ao aspecto financeiro. Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Mercadante, peço a vossas excelências que entendam a importância de agregarmos o trabalho de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas do nosso país. Essas duas categorias profissionais podem acrescentar e muito maior qualidade ao nosso processo educacional. Além disso, a atuação deles é essencial no combate à violência, já que os psicólogos e assistentes sociais podem garantir o apoio ao aluno que muitas vezes carrega problemas que acontecem dentro de sua casa para a escola. Defendo a educação como um dos mais importantes instrumentos para elevar a autoestima e proporcionar o desenvolvimento das pessoas. Daí que faço um apelo também aos nobres deputados Gabriel Chalita, presidente da Comissão de Educação, ao líder do governo e às demais lideranças partidárias, especialmente os que integram a base da sustentação da presidência Dilma Rousseff. Auxilie a aprovar o PL 3.688/2000 na Comissão de Educação. Em nossa última reunião, na semana passada, a votação, meu parecer, ficou empatado em 10 votos favoráveis e outros 10 contra. Diz o regimento interno que, nesse caso, prevalece como critério de desempate a posição assumida pelo responsável pelo relatar o projeto. Como fui a relatora dessa importante proposta, considero mais do que necessário que esse PL continue tramitando. Daí o meu entendimento de que o meu parecer ao projeto foi aprovado. Com isso, afirmo que o projeto precisa vir a plenário e ser definitivamente aprovado. Nobre deputado Gabriel Chalita, peço a sua compreensão no sentido de fazer valer, como previsto pelo regimento, o critério de desempate da votação do PL 3.688/2000 na Comissão de Educação. Pois se não conseguirmos levar adiante esse projeto, veremos aumentar sucessivamente os casos de violência e criminalidade envolvendo os jovens. Se isso ocorrer, haverá risco, inclusive, a atuação dos próprios conselhos tutelares que não conseguirão dar conta desta demanda. Se a situação caminhar para esse lado, a educação vai perder um valioso componente para qualificar nossos futuros cidadãos. E quem perderá também serão todos aqueles que, como E você é uma das deputadas dessa casa que mais me emocionam e que eu me sinto muito orgulhosa de participar dessa legislatura junto com você. Eu tenho muito orgulho disso e o fato de você estar aqui, eu acho que já é uma mudança muito grande para o nosso país. Porque para você conseguir chegar aqui, você teve uma capacidade muito grande, a capacidade de perdoar. E você consegue enxergar além. E ainda chega nessa casa e tem uma visão estratégica da questão. E vai lá se dedicar e se debruçar à educação, que com certeza é isso que vai amenizar
a violência no nosso país e que vai fazer com que os nossos jovens tenham muito mais oportunidade. Desde o princípio eu venho colaborando, trabalhando, porque acredito muito sim no seu projeto que você relata para que a gente tenha assistente social e psicólogos nas escolas. E acredito, vim aprendendo, que não basta legislar, não basta relatar. Depois de aprovado um projeto, a gente tem que continuar trabalhando para que essa política pública seja executada com maestria e com qualidade. Pois talvez o que tenhamos que fazer é fazer com que recursos venham de outros ministérios, que não só da educação, talvez o desenvolvimento social e a saúde, possam se responsabilizar por profissionais como psicólogos e assistentes sociais, para que eles venham incrementar as salas de aula, para que haja um cronograma, para que a gente consiga realmente executar. Eu muito me frustrei com a atitude do governo na casa, em que esvaziava a sessão, para ao invés de discutir, de aprofundar a questão, decidia não votar, não trabalhar e não discutir. E a sua insistência vem fazendo isso se transformar. E eu me coloco aqui à sua disposição para que a gente discuta, para que se possa realmente executar esse projeto de uma forma que quem ganhe seja o jovem brasileiro. Parabéns pela sua atuação, deputada. Deputada aqui, com permissão à parte, deputada. Pois não. Eu queria comentar a Vossa Excelência e dizer que regimentalmente Vossa Excelência tem razão. Quando há empate na comissão, o voto de empate é da relatora. Portanto, independente da apreciação da mesa da comissão, o regimento garante. E se a comissão não considerou seu voto como vencedor, é só requerer à Secretaria-Geral da Mesa que cumpra o regimento e o voto de Vossa Excelência é vencedor. E tenho certeza que a sua luta nessa casa é uma luta permanente, constante. E ainda tive a oportunidade de estar com o seu marido Otto, vereador, lá em São Paulo, no incêndio da favela Heliópolis, mostrando a preocupação da família com a questão social. Parabéns, deputado Keiko. Obrigado, deputado Arnaldo Pereira de Sá. Pois não. Rapidamente, deputado, até pela importância do vosso pronunciamento, não queria fazer a interrupção, mas num minuto, queria registrar a admiração e o respeito pela sua atuação como parlamentar aqui nesta casa. Obrigada. E pelo pronunciamento que traz com a dimensão e a dignidade que a sua ação dá à política. Parabéns e continue nessa luta e receba nossos votos de congratulação e de homenagem pela bela exposição. É muito importante esse sentimento de alguém que transforma a dor e o sofrimento no espaço de vida e de construção de uma nova humanidade, o que Vossa Excelência faz com muita dignidade nesta casa. Parabéns. Obrigada.